E aí, tudo bem? Imagina você nos anos 80 e 90 lendo uma história com o Magneto. De repente você vem pro ano 2000 e assiste ao primeiro filme dos X-Men. Essa primeira incursão dos mutantes na telona ficou à altura das HQs? Bem-vindo à HQ que eu lia e o filme que eu vi. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal do YouTube, clica no sino, pede para receber todas as notificações e compartilha, mostra para quem você acha que vai curtir. No vídeo de X-Men 2 eu mostrei as HQs que eu tenho com o Noturno. No de X-Men 3 mostrei as que eu tenho com o Fera. No vídeo de Primeira Classe foi a vez das HQs com o Professor X. No de Dias de um Futuro Esquecido eu mostrei as vezes em que a saga saiu no Brasil. No vídeo de X-Men Apocalipse eu mostrei HQs com os X-Men e com o Apocalipse. E em Fênix Negra HQs que eu tenho com a Jean Grey. E nos vídeos que eu fiz de filmes do Wolverine, em X-Men Origins Wolverine, HQs com Wolverine e Dentes de Sabre. Em Wolverine Imortal, mostrei as HQs em que o filme foi inspirado, e no vídeo de Logan, outras HQs com Wolverine. Nesse vídeo aqui vou mostrar algumas HQs que eu tenho com o Magneto. Revista mais antiga que eu tenho com o Magneto, Almanac do Hulk 7 da RGE de 1982. Magneto captura os X-Men e os leva para sua base em um vulcão em erupção. É o famoso arco Magneto Triunfa. Histórias republicadas em X-Men edição histórica 1 da Mitos em 2001 e em X-Men Magneto Triunfa da Panini de 2016, aliás, minha camiseta. Super Aventuras Marvel 53 de abril de 1986, Magneto declara guerra contra o Homo Sapiens e afunda um submarino russo matando todos os seus tripulantes. História republicada em coleção histórica Marvel X-Men 5 da Panini em 2016. Heróis da TV 100 de abril de 1987, primeira aparição de Magneto e dos X-Men. História republicada na Biblioteca Histórica Marvel X-Men 1 da Panini em 2007. Graphic Novel 1 de abril de 1988, X-Men Conflito de uma Raça. Magneto se junta aos X-Men contra o Reverendo Stryker. História republicada em X-Men Deus Ama, o Homem Mata da Panini em 2014. X-Men 24 de abril de 1990, Magneto é julgado por seus crimes contra a humanidade, é inocentado e assume o lugar de Charles Xavier como diretor da escola para jovens superdotados. História republicada também na CHM X-Men 5. X-Men 55 de abril de 1993, Magnus desiste de ser o líder das equipes mutantes e abandona a mansão. Capitão América 174, quando Wanda Maximoff enlouquece após descobrir que seus filhos não existiam, Magneto, seu pai, vem em seu auxílio. X-Men 71 de 1994, Magneto e Vampiro enfrentam Zala Dane na Terra Selvagem. Histórias republicadas em os maiores clássicos dos X-Men 2 da Panini em 2004. A Teia do Aranha 62 de abril de 1994, Magneto é um dos super seres enviados por Beyonder ao mundo bélico, em que acontecem as Guerras Secretas. História republicada na coleção histórica Marvel Guerras Secretas 1 e em Guerras Secretas, edição especial, ambas da Panini e ambas de 2016. X-Men 1, minissérie de abril de 1995, Magneto reúne seus acólitos e enfrenta as novas equipes azul e dourada dos X-Men. História republicada em X-Men Gênese Mutante 2 da Panini em 2014. X-Men Classic, segunda série, número 3 de abril de 1995. Os novos X-Men enfrentam Magneto pela primeira vez. História republicada na coleção histórica Marvel X-Men 2 da Panini de 2014. E em X-Men, a segunda Gênese de 2019. X-Men Gigante 2 de abril de 1996, Magneto arranca o adamantium dos ossos do Wolverine e tem a sua mente apagada pelo Professor X. História republicada em X-Men, Atração Fatal 3 da Panini em 2014. E os fabulosos X-Men 17 de abril de 1997, Legião volta no tempo para matar Magneto, mas sem querer mata o próprio pai, o Professor X, dando início à Era do Apocalipse. Atenção que vão rolar spoilers do filme. Não vou mais falar que vou falar de personagens de antes do ano 2000, porque esse filme é do ano 2000, então todos os personagens são de antes do ano 2000.
Eu falei sobre o Professor X, o Wolverine, a Tempestade, a Jean Grey, o Ciclope, o Homem de Gelo e o Colossus nos quadrinhos no vídeo. Tudo o que você precisa saber sobre Giant Size X-Men 1. Vão aparecer cards aqui, dá uma olhada depois. Sobre o Colossus de Donald McKinnon. Em X-Men 1, o Colossus aparece em uma ponta. Nem se transforma em aço orgânico nem nada. É só um rapaz desenhando. A partir do segundo filme, mudaram o ator e ele teve um papel maior na trama. Já falei sobre o Professor X do Patrick Stewart e o Wolverine do Hugh Jackman no vídeo, a HQ que eu li e o filme que eu vi, Logan. Já falei sobre o Magneto nos quadrinhos no vídeo, tudo o que você precisa saber sobre X-Men 104. Já falei sobre o Magneto do Ian McKellen, a Tempestade da Halle Berry, a Jean Grey de Famke Janssen, o Ciclope de James Marsden, a Vampira de Anna Paquin, o Homem de Gelo de Shawn Ashmore, e o Groxo e a Kitty Pryde nos quadrinhos no vídeo, a HQ que eu lia e o filme que eu vi, X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Sobre o Groxo de Ray Park. O Park é um atleta, é um dublê. Para quem não sabe, ele é o Darth Maul de Star Wars. Então a aparência dele destoa bastante do visual do Groxo das HQs. Eles usam a habilidade física do Park no filme para fazer dele um acrobata. Também tem a questão da língua gigante, da meleca que ele cospe na cara dos outros, coisas que o personagem não tinha nas HQs que depois foram incorporadas nos quadrinhos. O Groxo do Ray Park não é tão reverente ao material fonte quanto poderia, mas também não é detestável. Sobre a Kitty Pryde de Suella Kay. Em cada filme dos X-Men, nessa primeira trilogia, a Kitty é interpretada por uma atriz diferente. Aqui é só um cameo, um cameo, uma aparição bem rápida, no 2 também, mas já é outra atriz no 2, e aí no 3 escalaram a Ellen Page. Já falei sobre o senador Robert Kelly nos quadrinhos no vídeo, tudo o que você precisa saber sobre X-Men 135. Já falei sobre o senador Kelly do Bruce Davison no vídeo, a HQ que eu li e o filme que eu vi, X-Men 2. Já falei sobre a Mística e a Jubileu nos quadrinhos no vídeo, a HQ que eu lia e o filme que eu vi, X-Men Apocalipse. Sobre a Jubileu de Katrina Flores. A Jubileu também aparece em participações pequenas em X-Men 1 e 3 e interpretada por atrizes diferentes. Só na trilogia nova ela ganhou uma atriz fixa. Já falei sobre a Mística de Rebecca Romijn no vídeo, a HQ que eu li e o filme que eu vi, X-Men 3. Falei sobre o Dentes de Sabre nos quadrinhos no vídeo, a HQ que eu li e o filme que eu vi, X-Men Origins Wolverine. Sobre o Dentes de Sabre de Tyler Mane. Visualmente interessante, mas o Mane não é ator, é lutador de luta livre. Quando o personagem precisou falar mais que 2 palavras no próximo filme, tiveram que reescalar o ator. Mas tudo bem, esse primeiro filme foi uma aposta, não se sabia se faria sucesso, não estavam pensando a longo prazo. Já falei sobre o Pyro nos quadrinhos no vídeo, tudo o que você precisa saber sobre X-Men 141. Sobre o Pyro de Alexander Burton. Mesma coisa, um ator numa rápida aparição que a partir do segundo filme seria substituído, porque o personagem teve maior participação na trama. E já falei sobre o Henry Peter Gyrick nos quadrinhos no vídeo, tudo o que você precisa saber sobre X-Men 142. Sobre o Gyrick de Matthew Sharp. Em uma aparição rápida, Gyrick é morto e Mística assume o seu lugar. No filme ele é um assistente do senador Kelly, nas HQs ele é um secretário especial do governo que traz dor de cabeça não só para os X-Men, mas também para os Vingadores. A presença de seres com poderes e alterações genéticas conhecidos como mutantes na sociedade divide a população. Alguns os temem, outros buscam aceitá-los como parte da raça humana. Um senador americano chamado Robert Kelly propõe que o governo registre esses mutantes para ter controle sobre eles. Em meio a essa discussão, 2 forças surgem em lados opostos. Eric Lansher, conhecido como Magneto, acredita que a raça mutante é superior e que deve eliminar os humanos normais, que, segundo ele, são involuídos. Eric cresceu em campos de concentração nazistas e acredita que seria uma questão de tempo fazerem o mesmo com os mutantes. E Charles Xavier, que foi amigo de Magneto no passado, que diz que mutantes e humanos normais são iguais e devem conviver em harmonia. Paralelamente a isso, uma jovem conhecida como Vampira foge de casa após descobrir seus poderes mutantes de absorver a força vital de outras pessoas e acaba encontrando outro mutante, um homem que se autodenomina Wolverine. Ambos são resgatados pelos X-Men, alunos da escola de Xavier, mas Magneto parece ter um obscuro interesse nos poderes de um deles. Nas HQs, Vampira começa como uma vilã,
filha adotada de Mística. Posteriormente, com seus poderes fora de controle, se une aos X-Men. Vampira e Mística não têm relação no filme. Nas HQs, Xavier recruta Wolverine, Tempestade e Colossus para os X-Men quando os X-Men originais são aprisionados por Krakoa, a Ilha Viva. No filme, Tempestade já é uma X-Men quando Wolverine chega e Colossus é um aluno da escola. O único membro da Irmandade de Mutantes original que é membro também na Irmandade do filme sob a liderança de Magneto é Groxo. A Mística formou uma Irmandade de Mutantes anos depois nos quadrinhos, sem a presença de Magneto. Dentes de Sabre não fez parte da Irmandade na época clássica. No filme, Vampira vê em Wolverine uma espécie de figura paterna misturada com interesse amoroso. Ela faz as vezes de outras personagens que já tiveram esse papel de parceira mirim do Wolverine no passado, como Kitty Pryde e Jubileu. Quando Wolverine reclama do traje de couro de X-Men, Ciclope pergunta se ele preferia um colante amarelo. Isso é uma referência ao uniforme original dos X-Men nos quadrinhos, amarelo e negro. Se bem que não fazia sentido o personagem perguntar isso no contexto do filme. E em Primeira Classe a gente vê que os X-Men usaram mesmo um traje amarelo no passado, o que deixa tudo ainda mais sem sentido. O que é melhor, as HQs clássicas com o Magneto ou o filme X-Men do ano 2000? O primeiro filme dos X-Men foi para mim um sonho realizado. Eu imaginava como seria um filme dos mutantes desde moleque. Eu lembro de uma sessão de cartas da Abril em que diziam que seria muito difícil fazer esse filme porque seria muito caro, mas quem sabe um dia. Pois é, o dia chegou e já fazem 20 anos. E não foi um filme tão caro, o orçamento até que foi modesto, de 75 milhões de dólares. O X-Men 2 custou 125 milhões, para vocês terem uma ideia. Lembro quando eu assisti o filme pela primeira vez no cinema. Na primeira cena do Magneto dobrando aquele portão com seu poder enquanto levam sua mãe naquele campo de concentração, meu olho já encheu d'água. Não tenho vergonha nenhuma de dizer. Quando a gente vê o Wolverine pela primeira vez, então, ele fumando naquela jaula, nas sombras, eu me beliscava para acreditar que estava vendo X-Men no cinema. Apesar de ser um filme modesto, ainda pisando em ovos, com medo de dar na cara que era baseado numa HQ de super-herói, foi executado por um cara inteligente, o Bryan Singer, que encarou a tarefa como deve ser encarada por qualquer um que for adaptar HQ para cinema, com seriedade e respeito pelo material fonte. Houve mudanças? Houve, mas a essência dos personagens e a sua dinâmica foi mantida. Tudo que é legal nos X-Men estava ali. A roupa de couro incomoda? Foi um preço muito baixo a pagar para ver aqueles personagens na tela. O que incomodou mais foi nos próximos 20 anos ninguém ter tido a coragem de colocar a máscara clássica no rosto do Wolverine. Uma das maiores críticas ao filme, não só esse, mas os 3 da primeira trilogia, é o papel secundário do Ciclope. O John Byrne diz que detesta a cena em que o Wolverine chega e o Ciclope pede para ele provar que é mesmo o Wolverine e não a Mística disfarçada. Ele então responde para o Ciclope, você é um babaca, e o Ciclope vê que é mesmo o Wolverine, concorda. O Byrne diz que estabelecer que o Ciclope é um babaca é extremamente ofensivo para o personagem. Nesse ponto específico eu não concordo com o Byrne. O filme não estabelece que o Ciclope é um babaca, mas sim que o Wolverine o acha um babaca, como nos quadrinhos. Mas sim, ele é um personagem relegado a um segundo plano em todos os filmes, embora nesse primeiro tenha uma participação bem maior. Aqui vale a mesma regra que eu apliquei a filmes como Homem-Aranha do Sam Raimi. O filme é melhor que as HQs com o Magneto da fase Claremont e Byrne? Claro que não, mas ele é um marco do cinema de super-heróis. Como eu falei no vídeo sobre o Aranha do Raimi, são 3 os marcos que nos levaram à indústria de filmes de super-heróis que temos hoje. O segundo foi o primeiro Homem-Aranha, o primeiro blockbuster mesmo de um super-herói da Marvel. O terceiro é o primeiro filme do Homem de Ferro que inaugura o MCU. E o primeiro é X-Men, o primeiro filme de sucesso baseado em heróis Marvel, que também foi um blockbuster, mas teve um orçamento bem mais humilde. Depois a Fox cometeu uma série de erros, mas X-Men 1 e 2 são o melhor material levado para as telas com os mutantes até hoje. Em 14 de julho, um dia depois do meu aniversário, o primeiro X-Men completa 20 anos. Parabéns e obrigado. Fico com o filme. Valeu por ter assistido. Algumas HQs que eu mencionei nesse vídeo estão à venda na Amazon, eu deixei links aqui na descrição, dá uma olhada. E aí, tá sabendo da novidade? O Zona de Distorção, programa em parceria entre o meu canal, o HQ Você Precisa Saber, e os canais Nerd Fusão e o Tudo Geek, virou podcast.
Tá sem tempo para ver as nossas lives ou os programas gravados? A gente formatou eles para você ficar só ouvindo. Já tem programas disponíveis no Spotify e no site do Nerd Fusão, nerdfusão.com.br. Não perde! Por hoje é só, nas próximas semanas, semana que vem, Formações Sexteto Sinistro, os malfeitores que passaram pelo maior supergrupo de vilões do Homem-Aranha. Depois, assistindo HQ Mulher Hulk Parte 2, tudo o que você precisa saber, erros de tradução nos desenhos de super-heróis. E no próximo HQ que eu li e o filme que eu vi, a gente começa uma nova fase do quadro. Até agora eu perguntava como seria viajar dos anos 80 e 90 para o futuro e ver os filmes depois do ano 2000. Agora a gente vai começar a falar de filmes que estrearam enquanto a gente lia as nossas HQs clássicas, ou até antes. E o primeiro vai ser Batman: O Retorno, o segundo filme do Tim Burton. Até lá!